Pessoal, bom dia a todos. A nossa aula de hoje, nós vamos iniciar a unidade 4, o conjunto dos números racionais. Acompanhe aí na página 98 do livro. Os números racionais, eles são... O conjunto dos números racionais é composto pelos números com vírgula, né? São chamados de números na forma decimal, e pelos números em forma de fração, os números fracionários. Mas, por exemplo, entre duas cidades, no peso, né, de uma balança, na altura, medidas de um imóvel, de um móvel, altura de um prédio, tempo de viagem entre duas cidades, como é demonstrado aqui na página seguinte, por exemplo. Nós temos aqui um viaduto, a altura máxima permitida metros e 10 centímetros, né? 3,10 metros. Então, o veículo não dá para passar porque iria bater, né, lá no viaduto. A altura do prédio, a distância de duas cidades, 85 quilômetros, e por aí vai, né? Então, no dia a dia a gente usa muito, percebe muito a utilização dos números que são os números decimais, né, números com vírgula, e também os números em forma de fração, que a gente já estudou bastante no 6º ano. Vamos aqui dar continuidade na página 100. Nós temos o exemplo na temperatura de menos 6 graus Celsius e outra temperatura de mais 4 graus Celsius. E você vai ver que o número menos 6 e mais 4, eles fazem parte dos números inteiros, né? E também fazem parte dos números racionais. Por quê? Porque todo número racional, todo número inteiro, todo número natural, ou número inteiro positivo ou negativo, é uma fração, pode ser escrito na forma de fração. Como exemplo, o menos 6, que é igual a menos 1, aliás, menos 6 dividido por 1, que vai dar 6. Né? Por exemplo, 4 é igual a mais 4 dividido para 1, né? na forma de fração, que dá o próprio 4. Então, todo número racional pode também ser escrito na forma de fração. E aí, o menos 6 é um exemplo de número inteiro negativo e um número racional inteiro positivo. Viu? Então, o mais dos números naturais faz parte do conjunto dos números inteiros e também dois. Outro exemplo, 1/5, né? 1/5. Então, tanto o 1/2 como o 1/5 são exemplos de números racionais positivos. Né? 1/2 é 1 dividido para 2 e 1/5 é 1 dividido para 5. Ou seja, e aqui nós vemos aqui nessa quarta opção, o gráfico a seguir mostra a variação em porcentagem da produção de leite de 5 regiões de um país em relação ao ano anterior. De acordo com o gráfico, as regiões B, C e D apresentam um crescimento na produção de leite, apresentaram, enquanto as regiões A e D, essa parte de baixo aqui, ó, estão negativo, mostram queda na produção. Então, por exemplo, a região A teve uma queda de 1,2%, enquanto que a região B teve um aumento de 2,5%, aumentou 0,9%,
a região D teve uma redução, né, uma queda de 2,7%, enquanto que na região E teve um acréscimo, né, um crescimento na produção de leite de 1,8%, viu, a porcentagem. Então, os números mais 2,5, mais 0,9 e mais um oitavo são exemplos de números racionais positivos. Esse vírgula, né, chama de número decimal, que faz parte do conjunto dos números racionais. Já os números menos 1,2 e menos 2,7 são exemplos de números racionais negativos. Decimal. E aí, expressar na forma de fração. Por exemplo, mais 2,5% é igual a mais 2,2 dividido por 100, né? A porcentagem. Então, 2,5% é igual a mais 2,5 dividido por 100, que vai dar 0,025. Continua sendo um número racional, só que dessa vez fracionário, né? Aqui na forma de fração e transformando aí na forma decimal. Do mesmo modo, o 1,2 e o 2,7% negativos, né? Põe na forma de fração, 2,7% é igual a 2,7 dividido por 100, que dá igual a menos 0,027. O módulo, ou valor absoluto de um número racional, ele é igual o módulo dos números. Você vai ver que o módulo sempre será um número positivo. Por exemplo, o módulo de mais 5/3 ou 5/3, sem a necessidade do sinal de mais. Sabemos que quando não vem com o sinal de mais, é porque é positivo. Então, o módulo de mais 5/3 é igual a 5/3. Número fracionário aqui, ó, nós temos menos 3/7. O módulo de menos 3/7 é 3/7 ou mais 3/7. Viu? Beleza, galera? Então, também na forma na forma decimal, né, o módulo ou valor absoluto 2,63 é mais 2,63. Então, esses números eles são opostos ou simétricos. Por exemplo, mais 2/3, ele é oposto ou simétrico a menos 2/3. E ambos têm um módulo igual, né? O módulo de mais 2/3 vai dar 2/3, e o módulo de menos 2/3 é mais 2/3. Ou seja, o módulo sempre será positivo. Beleza, pessoal? É numérica. Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço a todos e até daqui a pouco.